sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje vamos trabalhar o conjunto dos números racionais. Para entender esse conjunto, vamos fazer uma prévia sobre os conjuntos que a gente estudou até hoje. O conjunto que nós estudamos até o sexto ano é o conjunto dos números naturais. Que vai do 0, 1, 2, infinitamente, né? Este ano nós já vimos o conjunto dos números inteiros, em que o conjunto dos números naturais está dentro dele, pois forma os números positivos do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z de Zal, né? Mas além dos números positivos, também tem os números negativos, que na reta numérica se comporta assim: 0, menos 1, menos 2 e sucessivamente. E o conjunto dos números racionais abrange todos estes números aqui. Todos esses conjuntos. O conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Racionais pela letra Q. Representado pela letra Q. Em que os racionais você vai trabalhar as frações. 2/3, 1/2, 3/4 e assim sucessivamente. Resumidamente, os números que podem ser representados por uma fração A sobre B, em que o B é diferente de 0, são chamados de números racionais, certo? Resumidamente é isso. Repetindo, os números que podem ser escritos na forma de fração, que é A sobre B, né? Pode ser qualquer número aqui substituindo essas letras, em que o B, que é o denominador, for diferente de 0, é considerado um número racional. Onde A e B são números inteiros, né? E o B é diferente de 0, tá certo? Vamos dar continuidade com algumas situações. Imagine que você tenha comprado uma pizza e você comeu 0,375 dela, tá certo? Quantos pedaços de pizza você comeu? Nesse caso, como é que você vai calcular isso? Primeira coisa, nós vamos transformar esse número decimal em fração. Como é que a gente faz isso? Depois da vírgula tem quantas casas decimais? 3 casas, né? Então isso significa que o 375 foi dividido por 1000. Sempre que você tiver um número decimal, você transforma em forma de fração da seguinte maneira: você coloca esse número que tem depois da vírgula no numerador e o denominador vai ser formado pelo 1 acompanhado da quantidade de casas decimais que tem depois da vírgula em forma de 0. Se nós temos 3 casas decimais, então vão ter 3 zeros acompanhando o 1. No caso aqui fica 1000. E se fossem 2 casas decimais, seria
25, no caso aqui, sobre 1 acompanhado de quantas casas? Uma, duas. Duas casas decimais. Se fosse uma casa decimal, seria 1, que é o numerador. Colocaria 1 aqui. Quantas casas decimais depois da vírgula? Uma. E assim sucessivamente, tá certo? É dessa forma que você transforma decimal, número decimal, em número fracionário, certo? Em fração. Dessa forma, você pega o número que tem depois da vírgula, coloca no numerador, no denominador você coloca o 1 e acompanha do número de casas decimais que tem após a vírgula. No caso aqui, como havia 3 casas decimais, ficam 3 zeros acompanhando o 1 no denominador. Então vai ficar o que? 365 milésimos, né? E agora, isso aqui eu já sei. Tem como saber já quantos pedaços de pizza você comeu? Não. Como é que a gente vai fazer? Vai simplificar. Todo número terminado em 5 e em 0 são divisíveis por 5. Fazendo essa divisão, 375 por 5. 37 por 5. 7. 7 vezes 5, 35. Para 37, baixo 2. Baixo 5. 25 por 5. 5. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. É 75 a simplificação. E 1000 dividido por 5 é 200, né? Dá para fazer de cabeça. Já dá para a gente dizer quantos pedaços de pizza você comeu? Ainda não, nós vamos continuar simplificando. Por 5 ainda. 75 por 5 dá 15, né? 200 por 5 dá 40. Vamos continuar a simplificação. Por 5 por 5. 15 por 5 é 3. 40 por 5 é 8. Ah, agora sim. Chegamos numa fração irredutível, né? Então, se ela é irredutível, isso significa que, se nós estamos trabalhando 3/8, isso significa que o inteiro foi dividido em 8 partes. E o numerador está dizendo que foi comido quantas partes? 3 partes. Então, você comeu 3 pedaços da pizza. Certo? É assim que você encontra resolução para problemas desse tipo. Certo? Uma outra situação. Você tem aí o marcador de um tanque de combustível, certo? Se o tanque de combustível estivesse aqui, o marcador estivesse aqui, isso significaria que o tanque teria meio tanque, né? Ou 0,5, que é o resultado dessa divisão aqui, da fração, certo? Mas o marcador está aqui no 1. O que é que isso quer dizer? Como é que você representa esse tanque aqui na forma de fração? 1 sobre 1. Pois toda fração em que o numerador e o denominador são iguais representa uma unidade, tá certo? Toda fração em que o numerador e o denominador são iguais, isso representa uma unidade. Então isso quer dizer que o sustante está cheio. Vamos analisar uma outra situação. A temperatura mais baixa já registrada no Brasil foi em uma cidade chamada Caçador, em Santa Catarina, que foi de menos 14 graus Celsius. E a mais alta foi de 44,7 graus Celsius em Bom Jesus do Piauí. 44,7 graus Celsius. Esses valores dessas temperaturas podem ser representados na forma de fração. E como ficaria essa representação na forma de fração? Ficaria menos 14 sobre 1. E este aqui,
Como nós vimos, no número decimal, o que a gente faz? Coloca todo o número que tem aqui, ó. 44 e o 7. Esquece a vírgula. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem uma, né? Então, quantos zeros acompanham um aqui embaixo? Só um. Então, a forma de fração dele é esta, tá certo? 44,7, representado na forma de fração, fica 447 décimos. Uma outra situação é esta aqui, ó. De acordo com o Censo Demográfico 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 36,2% dos indígenas vivem em área urbana e 63,8% na área rural. Podemos representar as porcentagens na forma de fração. A gente já sabe que toda porcentagem é uma fração, né? Que é sobre 100. Só que eu não posso deixar o 32 sobre 100 apenas. Eu tenho que tirar essa vírgula daqui. Como é que eu tiro? Aquela fórmula lá que a gente viu. Repete todos os algarismos que tem aqui no numerador, esquecendo a vírgula. Como eu esqueci a vírgula, então eu tenho que contar as casas decimais para colocar aqui embaixo. Eu já tenho 100. Tem quantas casas depois da vírgula? Uma. Então acrescenta mais um zero. A fração representada é esta, certo? Então 36,2% transformado em fração é 362 milésimos. Da mesma forma aqui, quais são os algarismos que tem no número? 63,8. 638, né? Sobre, eu já sei que a porcentagem representa 100, já vem o 100 para cá. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Pronto. Então, a fração que representa 63,8% é 638 milésimos. Bom, existe uma situação a ser exposta para vocês. Existem vários números que são na forma assim decimal, mas não são números racionais. Pois para eles serem racionais, aqui teria que ter uma dízima periódica. Como é essa dízima periódica? Depois da vírgula tem que ter o mesmo número, por exemplo, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, até o infinito. Ou se não, alternando, 23, 23, assim por diante, 23, 23, ou 32, 32, 32. Assim seria uma dízima periódica, tá certo? Quando acontece em que a dízima é não periódica, em que são números diferentes até o infinito, eles não são considerados números racionais, tá certo? Só é considerado número racional quando a dízima é periódica. No caso aqui, nós temos a raiz de 2, raiz de 3 e o número π. Eles são exemplos de números que não são racionais, tá certo? Isso aí faz parte de um outro conjunto que a gente vai ver mais adiante aí, que são os irracionais, tá bom? Representação dos números racionais na reta numérica. Se eu pedir para localizar o ponto mais um terço, onde é que você vai buscar esse ponto? Se é mais um terço, então quer dizer que o 1 foi dividido em 3 partes. Então isso significa que ele está entre o 0 e o 1. Se o 1 foi dividido em 3 partes, então você vai dividi-lo em 3 partes. Se eu quero mais um terço, então é o primeiro ponto que vai vir aqui. Mais um terço, tá certo? E se eu quiser o número 7 quartos, menos 7 quartos? Se são quartos, então quer dizer que cada um foi dividido em 4 partes iguais. Então eu venho aqui e divido o 1 aqui em 4 partes. E aqui do menos 1 até o mais 2 também divido em 4 partes. Então, cada parte dessa representa um quarto. E quantos quartos aqui eu estou buscando? 7 quartos. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 quartos, menos 7 quartos está aqui.
Dessa forma que você localiza os pontos na reta numérica, os números racionais na reta numérica. Tá certo? E se eu quiser localizar o ponto 14/5 na reta numérica, como é que eu vou fazer isso? Como está sendo dividido em 5, então eu posso dividir cada número desse aqui em 5 pontos. Tá certo? E localizar, como aqui é positivo, né? Aí eu vou dividir em 5 pontos cada um. Certo? E localizá-lo contando 14. De cada um representa 5, né? 5 aqui, mais 5, 10, 11, 12, 13, 14. Então 14/5 fica aqui, certo? Mas para eu não estar dividindo todos, eu posso fazer apenas uma coisa. Eu posso transformar isso aqui em um número misto. Como é que transforma fração em número misto? Divide. É só realizar a divisão, né? 14 sobre 5, 14 dividido por 5. Quantas vezes cabe 5 dentro de 14? 2. 2 vezes 5, 10. Para 14 sobra 4. Então vão ser 2 inteiros. Eu já sei que vai ficar depois do 2. Porque eu encontrei 2 inteiros. Já sei que vai ficar depois do 2. E 4/5. Aí eu divido só o último número, né? A última escalazinha aqui. De 2 a mais 2 a mais 3. Divido ela em 5 partes e vou contar. 1, 2, 3, 4. Que são justamente o resto aqui, né? O resto que sobrou, que são 4, que vai vir bem aqui. Então aqui está o ponto 14/5. Essas são as formas de localizar esse número. Ou você divide todos e conta, divide todos já que está sendo dividido em 5, divide todos em 5 partes. E conta o numerador, né? Que são 14 partes. Ou você transforma logo ele em número misto. Aqui você já achou que são 2 inteiros, então você já sabe que vai estar depois do mais 2, né? No caso aqui porque era positivo. Se fosse negativo seria para cá. Tá certo? Aí você divide só a última escalazinha de mais 2 a mais 3 em 5 partes e vai contar as partes que estão faltando, que é o resto que sobrou. Isso era tudo que eu tinha para a aula de hoje. Um abraço e até a próxima aula.